Olá, muito bem-vindos à nossa aula aí de anatomia humana. Essa aula então tem como objetivos, né, a despeito do desenho aqui pouco preciso, né, do nosso seu Madruga, né? Acabei de fazer. Ela tem como objetivo a gente entender melhor todos os aspectos ou todos os sistemas fisiológicos humanos. Esse daqui é o sistema esquelético, né? Que eu já estou começando a desenhar para vocês aqui. Entretanto, o objetivo dessa aula é a gente compreender então os aspectos principais da anatomia humana. Essa aula ela é uma reposição, na verdade, de uma aula anterior que a gente acabou perdendo ao longo dessa semana, mas como tem esse material que eu vou deixar gravado aqui para vocês, eu espero que vocês consigam, que vocês não tenham nenhum tipo de prejuízo, né, em relação a isso. Então vamos lá. Quando Quando a gente pensa em anatomia humana, e aí eu vou pedir desculpas pela silhueta mal feita aqui, rápida, né, com pressa, do nosso corpo humano, né? Nesse caso aqui eu estou fazendo uma silhueta de algo que parece ser um homem, né? Apesar desse cabeção enorme, né? Vocês vão ver que proporcionalmente essa cabeça está muito maior do que o corpo. Mas o fato é que quando a gente pensa em anatomia humana, é muito importante que a gente divida, né? As divisões, né, do corpo humano, as divisões elas são necessárias. Elas são extremamente necessárias. Por quê? Porque para se estudar, se você quisesse estudar o corpo humano diretamente, sem nenhum tipo de divisão, ficaria algo muito complexo de ser obtido. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês dos diversos sistemas corporais que a gente pode perceber. Bom, um que eu vou colocar aqui, que vai se iniciar aqui na boca do freguês, né? É o nosso sistema digestório, que eu vou puxar uma seta e puxar ele para cá. Um outro que é muito importante, que a gente vai acabar pesquisando mais ao longo do ano, é o nosso sistema respiratório, que eu vou puxar uma seta e puxar para cá. Além do sistema respiratório, como a gente já vai estar ali do lado, falando de respiração, eu também vou falar sobre o meu sistema cardiovascular. Então eu vou pôr um coraçãozinho aqui, esse coraçãozinho bonitão, e vou puxar uma seta e puxar para cá. Além do sistema cardiovascular, os órgãos principais aí, que eu vou ter os meus rins, né, relacionados intimamente ao meu sistema cardiovascular, eu vou puxar o meu sistema excretor, uma setinha, e vou puxar para cá. Bom, em verde, uma série de glândulas que existem em relação ao meu cérebro, na minha tireoide, enfim, em cima dos meus rins, nos meus testículos, caso eu seja um homem, ou nos meus ovários, caso eu seja uma mulher, eu vou puxar uma seta e puxar para cá que eu vou falar sobre o sistema endócrino. Eu também vou falar sobre a quantidade de ossos que existe no meu corpo, entre eles um osso muito grande aqui, o maior osso do meu corpo, meu fêmur, né? Que vai estar lá localizado, eu vou chamar do meu sistema esquelético e vou puxar essa seta para cá onde eu vou falar do sistema esquelético. Organizando aqui a minha, tanto na minha caixa craniana quanto a minha medula espinal, eu tenho uma espinha onde estão localizados vários feixes de neurônios do meu corpo. Esse sistema nervoso, eu vou puxar uma seta para cá, onde eu vou falar sobre o meu sistema nervoso. Então vamos lá. Digestório, respiratório, cardiovascular, nervoso, endócrino, excretor. Faltam então a região do meu sistema reprodutivo, minhas genitais, que eu vou puxar essa seta para cá. Bom, vamos lá. Sistema digestório. Começando então, o meu sistema digestório. Eu só vou escrever sistema uma única vez. O resto, de agora em diante, eu só vou escrever os nomes dos sistemas. Por exemplo, aqui eu vou colocar como respiratório, certo? Aqui eu vou colocar como sistema nervoso, que vai se dividir em dois. Aqui eu vou colocar como cardiovascular. Aqui eu vou colocar como endócrino. Aqui eu vou colocar como reprodutivo.
Opa, indutivo. Aqui eu vou colocar como sistema esquelético. Esquelético não, esquelético. Esquelético. E aqui meu sistema excretor. Bom, quando eu assinalo esse tanto de sistema, aqui vocês poderiam dizer também que existe um outro, né, que é o sistema locomotor ou muscular, né? Sistema muscular e esquelético ou sistema locomotor. Dependendo do autor que a gente estuda, você vai vendo que... Deixa eu melhorar a câmera aqui para ver se eu consigo aumentar a nitidez, pessoal. Aí, deixa eu ver se melhorou, se piorou. Vamos lá. Aí, acho que agora melhorou um pouquinho, né? Melhorou um pouquinho, vou centralizar aqui a minha folha e vamos lá. Então, dependendo do autor que você pega, existem várias outras divisões. O que eu gostaria que vocês soubessem é que lá no meu sistema digestório, né, pessoal? Fazer meu sistema digestório em vermelho. No meu sistema digestório, eu começo lá com a minha boca, né? Eu tenho lá a boca do cidadão. Nossa, que boca bonita, professor. E daí a boca vai descer pelo meu esôfago. A comida desce pelo meu esôfago. Em determinado momento, ela passa por um estômago que tem a forma de um J. Esse estômago vai se ligar aqui a uma estrutura que eu vou desenhar em marrom. Ela não vai se ligar de fato, mas é um órgão que vai desembocar nesse tubo, né? Que é o meu fígado, né? O meu fígado vai ficar aqui por sobre o meu estômago. Também, ao lado ali do meu estômago, desembocando neste mesmo tubo, eu vou ter um órgão mais ou menos triangular por aqui, acompanhando o meu estômago nesse sentido, que é o meu pâncreas. Gostoso falar pâncreas, né? O meu estômago, ele vai se ligar, e eu vou fazer aqui, olha pessoal, essa ligação, né, do meu estômago ao meu intestino, eu vou deixar em branco. Eu não vou ligar o meu estômago ao meu intestino, mas ele é ligado. E vocês vão entender por que eu não vou desenhar dessa forma ligado, porque vocês vão sacar daqui a pouco. O estômago é ligado ao intestino delgado, que está aqui, ó, é uma grande massa de tripas. É uma grande massa de tripas. Então o intestino delgado está ligado aqui, várias tripas. Mas depois do intestino delgado, vem o intestino grosso. E o intestino grosso é ligado aqui embaixo no intestino delgado, né? Ó. Ele sobe uma alça bem grande, chamada cólon ascendente. Depois ela atravessa aqui, chamado cólon transversal. Depois ela desce aqui, chamada cólon descendente. E por último, ela se junta aqui em um lugar chamado reto. E por último, o ânus. Então eu tenho boca, esôfago, estômago, fígado, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, que é o cólon ascendente, o que sobe, transversal, que atravessa, descendente, o que desce. Essa parte final aqui é o meu reto e depois o ânus. Isso daqui é o caminho do meu sistema digestório. O estudo dessas estruturas vai ser utilizado ao longo desse ano. Eu estou colocando para vocês uma série de sistemas em que nós vamos poder estudar ao longo do ano, certo? Esse é um deles, o sistema digestório. Pois bem, o sistema respiratório, por sua vez, que eu vou fazer aqui na cor marrom, pode ser marrom? Tanta fumaça no mundo, né? Acho que é bom a gente fazer em marrom. Então, o sistema respiratório, por sua vez, eu vou colocar lá que ele é composto, então, por um nariz, ou também as minhas fossas nasais, né, superiores. Esse nariz vai jogar lá no meu canal nasal, ou nas minhas fossas nasais, que vai se juntar à minha faringe, à minha laringe, e depois a um tubo grosso, bem grosso, que eu vou fazer aqui bem grossão, cheio de anéis cartilaginosos, chamado traqueia. Essa traqueia vai se dividir em dois brônquios, um brônquio direito e um brônquio esquerdo. E esses anéis, esse brônquio direito e brônquio esquerdo, vai se ligar a vários outros bronquíolos ramificados que vão dar o formato que vocês já conhecem, muito bem conhecido, né? O formato que vocês conhecem, além dos brônquios e bronquíolos, isso vai se ramificando cada vez mais. Ele se bifurca em 3, e depois em 4, e depois em 8, 32, 427, 1286, e assim por diante, até dar o formato dos nossos conhecidos pulmões, não é verdade, pessoal?
eu tenho lá o meu pulmão direito, o meu pulmão esquerdo, que nada mais é do que uma árvore brônquica. Lembrando que na borda de cada bronquíolo você tem lá uma estrutura circular chamada alvéolo. O caminho que o ar faz para sair do lado de fora do seu corpo e entrar na sua corrente sanguínea, ele envolve todo esse caminho, do nariz, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos até chegar nos alvéolos, que são esses pontinhos vermelhos que eu estou desenhando no meu pulmão direito e no pulmão esquerdo. Pois bem, quando eu chego no sistema cardiovascular, eu posso perceber que, de fato, o meu coração é uma bomba super interessante. E eu vou desenhar o meu coração aqui, mas vou me dar ao direito de dividi-lo em 4 partes. Vou dividir em 4 partes. Vocês têm que pensar que esse coração está sendo visto de frente para vocês. Aqui eu tenho o lugar por onde o meu sangue chega no coração, também chamado de átrio direito. Aqui eu tenho um outro lugar por onde o sangue sai do meu coração para dar uma volta, já falo onde. É o chamado ventrículo direito, é uma cavidade. Veja que esse é um coração cortado na metade e eu tenho 4 cavidades. Aqui eu vou ter o meu átrio esquerdo e aqui eu vou ter o meu ventrículo esquerdo. Pois bem, o que eu tenho, pessoal, é que quando o meu coração bombeia, o sangue sai do meu ventrículo esquerdo e vai para todo o meu corpo, distribuindo oxigênio. Depois disso, o sangue volta do meu corpo, e entra no átrio direito. Quando ele volta para o átrio direito, ele está cheio de gás carbônico. Então, o sangue passa do átrio para o ventrículo direito e vai então para os meus... Onde? Pulmões. O meu sangue sai do ventrículo direito e vai para os meus pulmões, aqui do sistema respiratório. No sistema respiratório ele é completamente oxigenado. Eu jogo fora o gás carbônico e pego o oxigênio. Quando eu pego o oxigênio, o sangue sai dos meus pulmões cheio de oxigênio e volta até o meu átrio esquerdo novamente. E daí começa novamente tudo isso. Então vai para o meu corpo inteiro, volta cheio de gás carbônico, vem para o átrio direito, ventrículo direito, pulmão. Do pulmão ele volta oxigenado para o meu átrio esquerdo, do átrio esquerdo bombeia para o ventrículo esquerdo e daí vai para o corpo inteiro distribuindo oxigênio. Isso é o meu sistema cardiovascular, que não é indiscriminado do respiratório. Pois bem, partindo agora então para o meu sistema nervoso, eu vou ter uma estrutura muito bonita e simpática, cheia de gomos, parecendo um chiclete mastigado, que é lá o meu sistema nervoso, também chamado aí no submundo do crime de cérebro. Eu tenho meu cérebro dividido lá num córtex frontal ou lobo frontal, o córtex temporal, parietal e o occipital. Aqui embaixo do meu cérebro eu tenho uma estrutura bonitinha chamada de cerebelo. Isso, lembre-se, é um cérebro, né, visto de lado. Aqui está a caixa craniana e aqui está o cérebro visto de lado. Quando eu desço aqui um pouco mais, eu vejo aqui o meu tronco encefálico. O tronco encefálico que eu estou pintando agora de um verde um pouco mais forte aqui. Esse é meu tronco encefálico e que vai ser conectado então à minha medula espinal. A minha medula espinal que desce pela minha coluna vertebral, por dentro da minha coluna vertebral. Tudo isso que eu estou desenhando em verde água aqui é o meu sistema nervoso central, ou seja, medula espinal, tronco encefálico, cérebro e cerebelo. Mas eu também posso imaginar que eu tenho uma série de nervos raquidianos saindo daqui da minha medula espinal e indo até os meus braços, e indo até a minha barriga, ao meu tronco, não é? Até as minhas pernas, aqui embaixo, que vão descer lá para as minhas pernas. E todos esses nervos que saem daqui, as terminações nervosas, eu vou chamar de sistema nervoso periférico. Certo? Muito bem.
Além desse sistema nervoso periférico, eu também tenho o meu sistema reprodutivo. Eu vou ter lá tanto a parte externa do meu sistema nervoso, do meu sistema reprodutivo, né? Que seria lá tanto a vagina feminina, compreendendo lá os grandes lábios, os pequenos lábios, a uretra, o canal vaginal e todo o conteúdo interno desse aparelho genital, contendo os ovários lateralmente, não é verdade? Como também, como se eu falasse dos meus testículos no sistema reprodutivo masculino, o pênis, não é mesmo? Contendo lá a glande, a minha uretra, o prepúcio, que é a pele que envolve o pênis, e então eu vou ter também hormônios, né, que vão ser produzidos nos meus testículos ou nos meus ovários, que vão ser ligados aqui, por exemplo, na tuba uterina, no meu útero, mas o fato é que o meu sistema reprodutivo, compreendido aí tanto pelo canal vaginal e a uretra feminina, quanto pelo pênis masculino, tudo isso aí estudados no meu sistema reprodutivo. Bom, meu sistema esquelético dispensa apresentações. Tá aqui o seu Madruga que eu desenhei para vocês no início, né? Compreende toda a caixa óssea que vai fazer a função tanto de proteção quanto a função de sustentação, mas também tem uma coisa muito importante aqui no seu Madruga. O seu Madruga, ele produz na medula, né, na parte interna. Se eu quebrasse um osso do seu Madruga e olhasse aqui dentro, eu veria que internamente ele tem um negócio chamado medula óssea. E a medula óssea produz sangue. Muito importante essa função também, localizada no sistema esquelético. Então, dentro dos ossos do meu corpo, principalmente os ossos longos do meu corpo, eu vou ter uma grande quantidade de produção de sangue, né? Uma grande quantidade de produção de sangue. Esse faz parte, então, do meu sistema esquelético. Vou desenhar aqui uma caveirinha, só para não ficar feio, né, na parada toda. Desenhar uma caveira aqui, né, com meu ossinho. As minhas pernas aqui para um lado e para o outro, chegando aqui meu pé. Um braço aqui, um braço ali, a mão do cara, um braço aqui, um braço ali, a mão do negro. Então ali eu tenho aí o meu sistema esquelético com meu super osso. Pois bem, no meu sistema excretor, vou conseguir estudar um pouco mais. Deixa eu ver se eu faço aqui de uma caneta azul cintilante, rosa, choque talvez. Eu vou estudar um organismo, uma parte do meu organismo muito importante, que é a parte da produção de urina. A minha produção de urina, pessoas, vocês precisam entender que a produção de urina ela é responsável, veja só. Eu tenho um rim de um lado do meu corpo e eu tenho um outro rim do outro lado do meu corpo. Eles parecem feijões, feijões enormes, os meus rins, grandes grãos de feijão. Grão de feijão do tamanho dessa parte da minha mão, metade de uma mão assim. Um rim tem mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Então quando você pega um rim desse, ele tem uma cápsulazinha aqui em cima, que daqui a pouco eu falo para vocês lá no meu sistema endócrino, né? Mas o rim, ele é uma estrutura do seu corpo que gasta energia para tirar o que é tóxico de dentro do seu corpo. Quando você pega o seu sangue e tem várias veias aqui que passam nos seus rins, o seu rim ele é responsável por filtrar o seu sangue, vai passar por um canal chamado ureter e vai acumular todo o líquido tóxico para o seu corpo num lugar chamado bexiga. A minha bexiga. A bexiga, então, ela vai se ligar então na uretra, e essa uretra vai ou se ligar ao canal lá acima da sua vagina, né? Ou se você for um homem, vai se ligar ao seu pênis, né? Para você desperdiçar a urina, jogar a urina pelo ralo. Então eu tenho lá o meu rim, os ureteres, depois a bexiga urinária, por último a uretra, para jogar a urina para fora, que é uma substância tóxica. Se ela permanecesse, se os resíduos que formam a sua urina permanecessem no seu sangue, você morreria intoxicado. E eu falei que esse capuz, eu ia falar mais sobre ele aqui no meu sistema endócrino, né? Por que eu falei isso? Porque as glândulas que existem no meu corpo, tanto a glândula que está aqui em cima no meu cérebro, chamada glândula hipófise, ela fica mais ou menos nessa região aqui do meu cérebro. A glândula hipófise, a minha tireoide,
O meu pâncreas também produz hormônios, mas eu estou falando aqui das minhas glândulas suprarrenais ou adrenais, que ficam do lado dos rins, por isso o nome adrenais, adrenais. Eu estou falando também dos meus testículos, dos meus ovários, eles são os produtores de hormônios do meu corpo, junto com hormônios. Os hormônios do meu corpo, junto com o meu sistema nervoso, eles fazem parte do controle corporal. É com os meus hormônios que eu controlo o meu humor, minha vontade de comer, minha propensão para os esportes, para as atividades físicas, enfim. E no meu sistema nervoso, eu vou controlar o meu corpo de maneira mais voluntária. Os hormônios, eles exercem uma função mais involuntária no meu corpo. O nervoso, apesar de terem funções involuntárias que o nervoso também faz, ele vai resolver questões mais voluntárias do meu corpo, como mexer minhas mãos, mexer meus braços. É claro que tem uma parte, por exemplo, o controle dos movimentos do meu intestino. Eu não controlo, o meu sistema nervoso estimula isso. Mas esse controle dos meus músculos do intestino também é proporcionado pela minha produção de hormônio. Né? E você pode enganar isso, ou tomar medicamentos, né, à base de hormônios sintéticos que podem estimular, por exemplo, os movimentos peristálticos. Então, enfim, por que eu estou falando de tudo isso? Eu estou falando de sistema digestório, respiratório, cardiovascular, endócrino, nervoso, reprodutivo, esquelético e locomotor, excretor. Por que eu estou dividindo o ser humano em peças como se fosse um Lego? Porque esse ano vocês vão produzir uma desses sistemas, você vai se dedicar a estudar ele com veemência para produzir um corpo, né? Para produzir um modelo tridimensional anatômico de um corpo. Se você vai fazer isso, eu espero que você, desde já, escolha um desses sistemas para se dedicar aos estudos desde agora. E daí você vai me dizer, né, se nas próximas aulas, qual desses te interessa mais? Você se interessa muito por endócrino, por hormônios, para saber as funções, por exemplo, relacionadas a TPM? O que acontece? Tem algum hormônio que é, por exemplo, inibido ou estimulado quando os adultos bebem álcool, usam drogas, ou na minha tensão pré-menstrual? Sistema reprodutivo, vocês querem saber como, por exemplo, seria possível realizar uma cirurgia numa pessoa trans e mesmo assim ela manter a libido? O sistema nervoso, por exemplo, você vai querer saber o que acontece com o seu corpo, os estímulos elétricos nervosos que podem ir tanto do seu cérebro para os seus órgãos, quanto dos seus órgãos para o seu cérebro, como que essa máquina funciona? Você quer saber como que seu coração bombeia, quais as causas do infarto, por que colesterol é ruim? Você quer saber sobre os problemas do fumo, cigarro, coronavírus, o que afeta o meu sistema cardiovascular? O que adianta eu, por exemplo, ter um pulmão, mas ele está tão cicatrizado, tão inflamado, que ele não faz mais trocas gasosas? Você quer saber, por exemplo, como que qual que é a importância de uma hemodiálise no meu sistema excretor? Como que meus rins funcionam? Você quer saber os problemas relacionados à digestão? O que pode acontecer se uma pessoa toma laxantes durante a vida toda? Você quer saber sobre os problemas do meu sistema ósseo ou como que o meu sistema ósseo funciona? Bom, tudo isso é uma grande máquina que nós podemos estudar ao longo desse tempo. Eu não gosto muito dessa visão, né, de que o corpo humano é uma máquina, mas em algum momento isso faz algum sentido. Eu gostaria então de convidar todos vocês para fazer uma imersão nesses sistemas e me dizer qual deles que mais te interessa para a produção de um modelo anatômico tridimensional. A gente vai ter, claro, aulas teóricas, expositivas e material didático para estudar cada um desses sistemas. Mas nesse momento era um momento de apresentação geral. Fiquem bem e até a próxima.